hoje nós iremos apresentar o nosso trabalho de biologia sobre os artrópodes. Bom, os artrópodes são um grupo de animais que fazem parte do filo Artrópoda e eles são conhecidos pela presença de um exoesqueleto quitinoso e também de apêndices articulados. Eles apresentam um grande número de espécies identificadas, sendo descrita em torno de 1 milhão de espécies, mas os pesquisadores afirmam que esse número chega a ser bem maior. E eles também são encontrados nos mais variados ambientes, desde o aquático até o terrestre. No aquático, ele pode ser encontrado tanto na água salgada como doce. Bom, e alguns dos animais que fazem parte dos artrópodes são os escorpiões, as lacraias, os caranguejos, as abelhas, dentre outros animais. E a gente agora vai se aprofundar um pouco mais nas características deles. Bem, agora analisando a árvore filogenética dos animais, os artrópodes eles estarão localizados depois dos anelídeos e antes dos equinodermos. E comparando ele com os anelídeos, ambos serão animais celomados, ou seja, terão uma cavidade interna revestida pela mesoderme, serão protostômios, sendo assim, o seu blastóporo irá originar primeiramente a boca e serão segmentados. Só que os artrópodes, eles serão ainda mais específicos porque as suas pernas, as suas patas serão articuladas. Então, os seus membros inferiores eles serão conectados e dessa forma vai facilitar a movimentação deles. Já em comparação com os equinodermos, os artrópodes e os equinodermos serão celomados, como eu falei, essa cavidade que eles terão, só que os equinodermos serão deuterostômios, ou seja, seu blastóporo irá originar inicialmente o ânus. Isso vai ser uma divergência entre esses dois grupos, uma das divergências entre os grupos. Bom, pessoal, agora eu irei falar um pouco sobre as características gerais dos artrópodes. Bom, uma característica inicial importante é o fato deles serem invertebrados. Sendo assim, eles não apresentam, por exemplo, um crânio e uma coluna vertebral. Além disso, eles também são animais triblásticos, ou seja, eles vão ter os 3 folhetos embrionários, a endoderme, a mesoderme e também a ectoderme. Eles também são animais celomados, ou seja, eles vão ter um celoma, que é uma cavidade corporal que é revestida pelo tecido que eu acabei de falar, um desses tecidos que é a mesoderme. São animais protostômios, ou seja, durante o seu desenvolvimento, ele vai originar primeiro a boca em detrimento do ânus e também vão ter uma simetria bilateral. Inclusive, foi um tema das nossas aulas anteriores, durante a explicação. Então, quando esses animais eles são divididos, eles originam 2 metades iguais. Outro fator muito importante da característica desses animais é que o corpo dele é segmentado com apêndices articulados, ou seja, eles vão ter presentes em seu corpo pares desses apêndices e vão ser modificados com o intuito de desempenhar as mais diversas funções, Eles vão atuar, por exemplo, na locomoção, na alimentação, na defesa desses animais, a percepção sensorial também e a reprodução, ou seja, eles vão ter uma função, aliás, várias funções muito importantes. E, por fim, uma característica fundamental dos artrópodes e que inclusive foi mencionada no início do vídeo é o fato deles terem um esqueleto externo que é formado por quitina. Bom, esse exoesqueleto ele vai ser muito importante porque vai permitir a fixação desses músculos que irão promover a movimentação dos apêndices. E, além disso, eles também vão garantir uma proteção contra a perda excessiva de água e proteger contra possíveis predadores. No entanto, esse exoesqueleto ele vai também limitar um pouco do crescimento dos artrópodes. Então, eles vão ter que passar por um processo que é chamado de muda ou equítese, no qual eles vão trocar esse exoesqueleto para produzir um maior, para que se adapte ao tamanho deles.
Só que isso vai levar a um grande gasto de energia e também deixar o animal um tanto quanto vulnerável para os predadores, como eu mencionei também. Então, pessoal, agora a gente vai entender sobre a fisiologia dos artrópodes. Os artrópodes são animais que apresentam digestões extracelular, é um sistema digestório completo, ou seja, a circulação é aberta, sendo observada, portanto, que a hemofila, fluido corporal que circula pelo corpo do animal, não ocorre exclusivamente no interior de vasos, sendo lançada em lacunas e circula os tecidos e órgãos do animal. A respiração dos artrópodes, por sua vez, varia de uma espécie para outra, uma vez que observamos a presença desses animais em diferentes locais, dentre as estruturas especializadas nas trocas gasosas. Podemos destacar as brânquias, que ocorrem em espécies aquáticas, os pulmões foliáceos, onde pode ser observados em aracnídeos, os sistemas traqueais, encontrado na maioria das vezes em inseto, assim como as estruturas responsáveis pelas trocas gasosas. As estruturas responsáveis pela excreção também variam entre os grupos dos artrópodes. São as estruturas relacionadas à excreção, o túbulo de Malfavir, estruturas que se encontram associadas ao intestino, as glândulas antenais, poros excretores que liberam resíduos na base das antenas, e as glândulas coxais, poros excretores que se abrem nas coxas. Agora nós iremos entender um pouco a respeito do sistema nervoso dos artrópodes. O sistema nervoso dos artrópodes é constituído por um cérebro anterior dorsal, a qual é seguido de um cordão nervoso ventral que apresenta inchaços ganglionares nos segmentos. Os artrópodes apresentam diferentes órgãos dos sentidos, dentre os quais se destacam as estruturas olfativas, olhos e antenas, as quais se relacionam com diferentes funções, como tatear um local, detectar substâncias químicas e até mesmo captar sons. Os artrópodes se produzem de maneira sexuada, mas as espécies que apresentam reprodução assexuada, as abelhas, por exemplo, produzem zangões por partenogênese, um mecanismo assexuado. Os artrópodes geralmente apresentam fecundação interna e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, ou seja, sem ou com metamorfose, respectivamente. Classificação dos artrópodes. Os artrópodes podem ser classificados de diferentes formas, com base em evidências moleculares e morfológicas. Os artrópodes estão classificados em 4 linhagens. Dentre eles estão os hexápodes, incluindo abelhas, mariposas, pulga. No grupo dos quelicerados estão incluídos animais como aranha, carrapato, escorpiões e ácaros. Centopeias e lacraias estão incluídas no grupo dos miriápodes. Por fim, no grupo dos pancrustáceos estão inseridos animais como camarões, lagostas, gafanhotos e moscas. Os artrópodes em 5 grupos, que são os aracnídeos, insetos, crustáceos, quilopodes e diplopóides. Aracnídeos são esses animais que apresentam corpo dividido em cefalotórax e abdômen e não apresentam antenas. Possuem 4 pares de pata, um par de quistrácero, apresentam geralmente um formato de gancho e são bastante afiados e um par de pedipalpos. Em algumas aranhas, as quelicíceras estão associadas às glândulas de veneno e o animal os utiliza para capturar suas presas. Os pedipalpos, por sua vez, apresentam diferentes funções, participando da alimentação, reprodução, defesa e sensibilidade. Podemos citar, por exemplo, de aracnídeo, os carrapatos, ácaros, escorpiões e aranhas. Os insetos apresentam o corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, um par de antenas e 3 pares de asa. Em algumas espécies, observa-se a presença de asa, as quais podem ser encontradas em um ou 2 pares. Também apresentam peças bucais adaptadas aos diferentes tipos de alimentação que possui, sendo possível distinguir, por exemplo, aparelhos bucais sugadores, masticadores e lambedores. Muitos insetos apresentam metamorfoses durante o seu desenvolvimento, possuindo, portanto, desenvolvimento indireto. A metamorfose pode ser completa ou incompleta. Na metamorfose incompleta, o indivíduo jovem possui a aparência que lembra o adulto, porém é menor e imaturo sexualmente. Já os que apresentam metamorfose completa possuem estágios larvais bem diferentes do estágio adulto. Vale salientar também que algumas espécies não realizam metamorfose, como por exemplo de insetos,
a barata e a aranha. Crustáceos. Os crustáceos apresentam o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, dois pares de antenas, valendo ressaltar que eles são o único reino que possui dois pares de antenas, e o número de patas variam. Possui 3 ou mais pares de apêndices modificados como peças bucais, como por exemplo de crustáceos podemos citar as lagostas, os caranguejos. Quilópodes. Os quilópodes ou centípedes apresentam o corpo dividido em cabeça e tronco, bem como um par de antenas e um par de patas por segmento. Vivem no ambiente terrestre, são carnívoros e possuem apêndice que injetam veneno e que auxiliam na captura da presa, como por exemplo, podemos citar as lacraias. Diplópodes. Os diplópodes ou milipédes apresentam o corpo alongado e um par de antenas. Alguns atores dividem seu corpo em cabeça e tronco, enquanto outros dividem em cabeça, tórax e abdômen. São animais terrestres e se alimentam de vegetais, diferentemente dos quilópodes. Apresenta 2 pares de patas por segmento, como por exemplo podemos citar as emboás. E para finalizar o vídeo, é importante que a gente entenda qual a relevância econômica e ecológica que os artrópodes oferecem. Bom, no que diz respeito à importância ecológica, esses animais eles estarão povoando praticamente todos os habitats do planeta. Então, eles irão participar das diferentes cadeias alimentares e, portanto, vão ser fonte de alimento para as diferentes espécies, além também de se alimentar de muitas outras espécies, que vai manter assim um equilíbrio ambiental. Além disso, os artrópodes eles vão atuar na polinização de vegetais e vai fazer com que várias espécies delas consigam ter uma variabilidade genética, como é o caso das abelhas que estão presentes nos artrópodes e que vão realizar essa polinização. Outro fator ecológico importante é que esses artrópodes eles vão viver em associação com vegetais e vai permitir que eles sejam, que esses vegetais eles sejam protegidos numa relação que é vista entre, por exemplo, a formiga e as acácias. Nesse caso, as acácias elas vão oferecer alimento para a formiga e a formiga, em troca, irá oferecer proteção contra os predadores. E sob o ponto de vista econômico, os insetos, que são um grupo dos artrópodes, também vão ter a sua importância. As abelhas, por exemplo, que foram faladas, elas irão garantir a polinização de espécies e assim fornecer o alimento para os seres humanos, inclusive permitir que eles possam fazer comercialização. E também irão produzir uma série de produtos de valor econômico, como é o caso do mel e do própolis.